assíduos, preste bem atenção nessa mensagem que Deus irá transmitir ao seu coração. Mais uma vez, repito, se você tem uma smartphone, uma TV em que você possa colocar essa live na sua TV, coloque, junte a sua família neste momento. Eu sei que grande número de pessoas estão concentradas nessa quarentena dentro dos seus lares, mas é o momento em que Cristo, através do seu Espírito, quer falar com vocês. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, o Salmo de número 112. Salmos de número 112, versos de número 6 e o verso de número 7. Salmos 112. Você que tem um exemplar bíblico, pegue aí a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Salmo 112, verso de número 6 e o verso de número 7. Na verdade, que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Verso número 7. Não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Amados irmãos, amigos que nos assistem, quando nós falamos de salmos, logo nos traz a ideia de louvores. Aliás, o termo hebraico para a palavra salmos é um termo conhecido como Tehilim. E Tehilim, traduzido para a língua portuguesa, traz a ideia de cânticos, louvores. Salmos é uma coletânea de 150 louvores, onde os hebreus
dá uma lição de um verdadeiro adorador. Eu sei que notícias más, elas chegam diariamente, mas Jó não deixou ser abalado pelas más notícias. A cada notícia ruim que alguém vinha e dava para ele, ele declarava: eu nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ainda que a má notícia vinha, Jó não deixou sua fé ser abalada. Parece que Davi assume essa postura de Jó e diz: eu não temerei más notícias. Como eu disse, as más notícias sempre houve. Só que eu quero aqui destacar 3 grandes verdades nessa música de Davi. Há 3 grandes verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês quando Davi cantou: eu não temerei as más notícias. A primeira grande verdade que o texto expressa é que Davi, por mais experiente que fosse, o medo não o fazia abalar. O medo não abalava Davi. E eu estou falando de um homem que desde a sua tenra idade sempre sofreu com as más notícias. A começar que o seu pai ordenava a ele a cuidar de ovelhas no pasto. A começar pela rejeição familiar. Desde a sua mocidade, Davi teve que conviver com a rejeição da família. O pai, quando manda ele a pastorear as ovelhas, a intenção do seu pai era fazer com que alguma besta fera matasse o seu filho, porque dentro daquela cultura havia um significado muito importante e que associavam o tom da pele ou a cor de Davi, porque a Bíblia diz que ele era ruivo, era associado à cor do barro, do vermelho do barro, que foi amaldiçoado pelo pecado de Adão e Eva. Então tinha-se a ideia de que se alguém nascesse de cor ruiva, era alguém que seria afastado, era tido como maldição. E a família, ao ver Davi naquela situação de ruivo, de franzino, a sociedade judaica dizia: não, esse homem, esse moço, ele não pode conviver entre nós, porque ele nasceu amaldiçoado. E o pai, quando manda ele para o pasto, a cultura dizia que eram os mais velhos que deveriam estar no pasto, e não Davi, o mais moço, que deveria estar em casa. Mas na família de Jessé era o inverso. Os mais velhos estavam em casa e Davi estava no pasto. E a intenção de Jessé era que alguma besta fera assassinasse Davi, e a maldição se fosse aniquilada na sua família. Só que a Bíblia também diz em Neemias capítulo 13, que Deus transforma a maldição em bênção. Aquilo que era para matar Davi não matou, porque ele vai declarar para o rei Saul que nos bastidores lá no pasto ele matou leão, ele matou urso. Então aquilo que era para matar Davi não matou. Davi, quando ele vai enfrentar Golias, ele enfrenta Golias, e Golias olha para ele e traz uma má notícia para ele: eu vou acabar com a sua vida, eu vou te destruir, olha o meu tamanho, olha o seu. Davi, ele recebeu a notícia de que Saul estava com ciúme dele, e esse ciúme de Davi, ou melhor, de Saul, fez com que Saul por 2 vezes tentasse o matar. Eu estou falando de um homem que desde a sua teridade conviveu com as más notícias, ao ponto de uma notícia chegar no seu reino dizendo: olha, Absalão, seu filho, está dando um golpe de estado, está vindo para te assassinar. Eu estou falando de um homem, por causa das más notícias, tem que conviver em caverna. Mas de dentro da caverna, Davi nunca deixou de ser um adorador. E ele vai cantar
o Salmo 42, dizendo: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Então Davi tem patente para declarar que ele não temeria más notícias. E é esta mesma fé que eu quero transmitir para você. Nós não estamos isentos das calamidades da vida. Nós não estamos isentos de sentir medo. O que nós não podemos é ter medo do medo. As más notícias não pode fazer com que você saia da sua casa em ato de desespero, corra aos supermercados e acabe com tudo que está na prateleira, porque alguém disse que o mundo vai acabar, que tudo vai acabar. Não, você tenha fé, e se o mundo acabar, você pode ter certeza que você, ao abrir os seus olhos depois do mundo acabar, ou do arrebatamento vir, você estará com ele nas nuvens. Então o medo não pode derrubar a tua fé. Você não pode ter medo das más notícias. Aleluia. Eu não temerei más notícias. Davi estava dizendo: as más notícias não derrubará a minha fé, porque eu tenho vivido experiências, e as experiências falam tudo e contam tudo nessa hora. Eu te pergunto, quantas vezes Deus já te livrou de pragas muito piores? Quantas vezes Deus já te salvou de tantas más notícias que já chegaram na sua casa? O medo não pode bloquear a tua fé. E aqui entra a segunda grande verdade. Davi, ao cantar o Salmo 112, verso de número 7, eu não temerei as más notícias. Ele estava dizendo: o medo não pode bloquear a minha fé, não pode neutralizar a minha fé, não pode destruir a minha confiança em Deus. Já percebeu que o medo faz parte do cotidiano? É natural ter medo, e o medo é mais antigo do que toda a raça humana. Quando você olha para o jardim, quando Adão e Eva pecou, e eles descobriram que estavam nus, o medo assombrou o coração do casal, ao ponto de terem que colher folhas de figueiras e cobrir a sua nudez. E quando a voz de Deus ecoou no jardim: Adão, aonde tu estás? O medo tomou conta de Adão e ele se esconde. Quando a voz descobre ele no jardim, ele não tem como esconder o seu medo. Ele declara: eu tive medo. E o medo, ele foi projetado no mundo por meio do pecado. Então é super normal você sentir medo. Aquela fase de incertezas é normal. O que não é normal é o medo roubar a tua esperança. O que não é normal é o medo fazer com que a sua fé se torne um mar aonde a sua fé é engolida pelas ondas. O medo não pode ser maior do que o seu Deus. O seu medo não pode ser maior do que o El Shaddai. Porque o mesmo Deus que tem poder para fazer coisas grandes, também tem poder para aniquilar um vírus invisível que tem causado tanto medo na sociedade. Alabaxeira e calabaçou. O seu medo não pode ser maior do que o seu Deus. E a maior evidência de que Davi tinha razão é que você que está me assistindo, quantas fases ruins você já superou, quantas dramas você já viveu, mas está aí, assistindo essa live, adorando a Deus conosco. Aleluia. Então não será um vírus invisível que irá acabar
com a nossa fé. A morte tentou acabar com a fé de Lázaro, mas Lázaro, ainda na sepultura, ainda que com 4 dias que foi enterrado, no sono da alma, no sono da sua alma, ele se lembrou da promessa do seu amigo, que um dia entrou na sua casa e disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Eu creio que a voz do Messias irá bater na porta da sepultura te chamando: vem para fora. O medo, a morte não pode acabar com a tua fé, ainda que mesmo depois de morto. Eu declaro que o coveiro, ou que os coveiros que estão de plantão, a medicina, os órgãos públicos estão separando lugares para colocar leitos para receber pessoas em estado terminal. Ou seja, a morte já está cantando o hino da vitória. Estão fazendo estatísticas de quantas pessoas irão morrer por conta do coronavírus. Mas eu decreto e declaro a falência da voz da morte. A voz da morte não tem poder sobre o Messias que diz: Lázaro, vem para fora. Se você crê nessa palavra, levante as suas mãos. E se você estiver sentindo a presença de Deus, então não se atemorize, fale em mistério com o seu Deus. Aonde você estiver me assistindo, fale em línguas, porque Lázaro acreditou mesmo depois de morto. Aleluia, aleluia. Davi cantava: eu não temerei as más notícias. Aleluia. E a terceira grande verdade, nós encerramos aqui a mensagem. Davi enfrentava as más notícias com aquilo que ele mais sabia fazer: cantar, adorar. Os piores dramas da vida de Davi, Davi pegava a harpa, e dentro da caverna de Adulão, ele cantava: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que o mal venha, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. Ele cantava: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Um dia, na solidão da sua fuga, porque os inimigos estavam caçando a vida de Davi, Davi sobe no alto de um penhasco. Ao olhar entre os vales daquelas montanhas, ele conseguia ver uma corça em busca de água. Ele cantava: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Aleluia. O melhor remédio para enfrentar as más notícias é adorando, é cantando. Sabe aquele dia que você estava derramando as suas lágrimas, lavando a sua louça, e ali você lembrou daquele hino da harpa? Você foi fortalecido, não foi? Lembra aquele pior momento da sua vida, em que todos te abandonaram, mas a sua fé estava fortalecida, e veio o louvor,
Então o Senhor convoca os adoradores nesta noite. E a melhor forma de enfrentar as más notícias é adorando. Faça como Davi, adore como Davi. O adorador, ele já amanhece adorando. O adorador tem poder para mover o céu. Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Pega suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. a gente precisa entender o que Deus está fazendo. Quando Ele fica em silêncio, É porque está trabalhando. basta somente esperar.
Glória a Deus. Momento ímpar. A sensação que nós temos, Silas, é de estarmos em um culto. Com certeza. Ô, glória. Eu vou pedir uma saideira aí. Bora. Bora? Bora. Bom, eu queria aqui me dirigir aos meus amigos, aos meus queridos que nos assistem, a colocar aqui o seu pedido de oração. Nem todos vocês colocaram aqui o pedido de oração, porque nós vamos fazer a oração da fé. Aleluia. Mas antes, você que está me assistindo, mas que se encontra afastado da casa do Pai, da presença do Pai, você que ouviu esses louvores, essa palavra, e foi tocado pelo Espírito Santo, esse sentimento de conforto só pode ser produzido pelo Espírito Santo. E neste momento eu gostaria, aí mesmo, de onde você está, se você está afastado, se você sente que cometeu algo que te afastou da presença de Deus e quer voltar para os braços do Pai, eu gostaria de saber se você mesmo, daí mesmo em que você está me assistindo, se você quer voltar para a presença de Deus, se você quer voltar para os braços de Jesus, manifeste aí. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Se tem alguém que está me assistindo e que essa palavra tocou no seu coração e você quer voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai, coloque aí nos comentários. Coloque aí nos comentários que você está voltando e nós iremos orar por vocês. William Augusto, nós vamos orar, irmão William. Camila Cristina, nós vamos orar por vocês também. Enfim, nós já estamos partindo para a reta final dessa transmissão, mas aqui deixo o meu convite. Amanhã